quando o paciente chega com os graus avançados de dor, etc., você tem que fazer o trabalho também de excluir as red flags, as bandeiras vermelhas, que é muito importante, né? Então, essa parte, ela é fundamental. Você vai fazer os padrões ali, e tudo, mas você já vai colhendo informações importantes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bacana que chegou para mim, não bacana porque acabou culminando num fato ruim, mas um paciente chegou para mim, chegou até mim aí faz um ano e meio, mais ou menos aí, e a esposa meio que trouxe, ele não conseguia andar direito, falou que tinha uma dor lancinante na coluna vertebral que não passava, e ele não tinha mais vontade de viver, ele não conseguia comer. Olha as dicas que foram aparecendo. Ele não conseguia comer, a dor não melhorava em repouso, a dor à noite ele não conseguia mais dormir, estava tomando remédio forte. E ele chegou com uma ressonância magnética para mim. Só que tudo isso que ele foi falando para mim já foi atentando para alguns detalhes. E a hora que eu abri a ressonância magnética dele, ele tinha 3 tumores na região lombar, né, carcinomas mesmo, eu olhei ali e, assim, eu não tive nem coragem de falar isso para ele, porque ele tinha acabado de pegar o exame dele, e ele não sabia do diagnóstico dele. Aí eu olhei aquele exame e falei, o senhor vai quando no médico? Não, falou, amanhã eu vou lá. Então eu falei, ó, o senhor vai lá amanhã, se ele te liberar, eu faço a sessão. Enfim, é um paciente que depois aí de 6 meses a esposa dele mandou uma mensagem que ele acabou vindo a óbito, então ele estava com tumor na bexiga e tudo mais já, e nem sabia. E chegou até mim por quê? Porque ó, o Kleber consegue resolver problema complicado na coluna. Então, esse paciente é um red flag. Você imagina se eu fosse estralar a coluna do paciente, por exemplo, se eu não colhesse a informação precisa, se eu fosse colocar pressão, se eu fosse fazer movimento com força extra do terapeuta, será que teria sido bom para esse paciente? Né? Claro que não, eu poderia machucar esse paciente. Então, como são importantes colher possibilidades de fratura? Por exemplo, o cara tomou um encontrão por trás, bateu o carro, chegou outro dia, chegou uma paciente para nós também que tinha caído de costas, batido a cabeça e estava com dor cervical. E chegou para a gente aqui na clínica. E, claro que a gente não tratou desse paciente, mandou para o médico e tudo mais. Ela podia até não ter nada, mas red flag, bandeira vermelha. Eu tenho possibilidade de machucar esse paciente, né? Infecções, esse paciente está com febre, né? Anestesia em cela, né? Síndrome da Claudia Equina, que tem relação com os esfíncter, bexiga, né? Pô, você vai colocar a mão nesse paciente, então você tem que descartar as bandeiras vermelhas. Se o paciente anda com dificuldade, né? Um babisque positivo, né? Cronos. Você precisa fazer os testes para ver se você pode trabalhar com segurança com esse paciente. Então, é muito importante você estar 100% seguro para colocar a mão nesses pacientes complicados. Ok? Então, essa é a dica que eu dou para você.